Olá, amigas e amigos. Bom, mais uma vez aqui com vocês para esse estudo reverso que, na verdade, trabalha questões objetivas e das questões objetivas nós extraímos a teoria para explicar de uma maneira mais prática alguns pontos importantes do direito penal. E hoje nós vamos falar da dosimetria da pena. É um tema que as pessoas têm receio, que talvez não consigam obter êxito nas provas, mas é um tema relativamente simples. E eu espero trabalhar aqui algumas questões pontuais que possam ajudá-los nas provas objetivas, como também nas provas de sentença. Vou me apresentar mais uma vez, pode ser que esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo. Meu nome é Rodrigo Assunção, sou professor, sou também juiz de direito no estado de Minas Gerais. Então vamos comentar aqui algumas questões de dosimetria da pena. Primeira delas, TJ de Goiás de 2023. Felisberto, réu em ação penal por crime de ameaça, cuja pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, é condenado ao final do processo. No curso da ação penal, restou demonstrado que o acusado é reincidente, pois possui condenação anterior definitiva por crime de ato obsceno, então crime distinto. Informação importante, não é reincidência específica. Então, é algo importante ser colocado aqui. Em que foi condenado a pena de multa, somente a pena de multa naquele outro processo, além de apresentar circunstâncias judiciais desfavoráveis. Diante do caso narrado, deverá o juiz aplicar na sentença condenatória. Eu trouxe aqui algumas questões relevantes, pontos relevantes. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve ser observado o artigo 33 em seu parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Pena superior a 8 anos, regime fechado. Condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, pode desde o princípio cumprir no semiaberto. Por último, não reincidente, pena igual ou inferior a 4 anos, pode desde o início cumprir em regime aberto. Então vejam, a reincidência aqui ela repercute na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, porque tanto no item B quanto no C, a depender da quantidade da pena, se o sujeito é reincidente, ele vai começar, via de regra, lá no regime fechado. Mas é importante observar essa súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, informação importante, né? Nesse caso aqui, esse item é o item C, lá do 33, parágrafo 2º. Então, essa súmula ela possibilita que o sujeito comece no semiaberto e não no fechado, mas devem ser favoráveis às circunstâncias judiciais. Bom, então vamos voltar lá para 33. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância nos critérios previstos no 59. Então, a circunstância judicial ela vai repercutir na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Então, ainda que a pessoa não tenha condenação não transitada em julgado, não seja reincidente, ela pode iniciar em um regime de cumprimento de pena maior, desde que ela tenha circunstâncias judiciais negativas. Então, pode ser que a quantidade da pena indique o regime aberto, mas se as circunstâncias judiciais foram negativas, o juiz pode fixar, por exemplo, o semiaberto, mas ele deve fazer isso de maneira fundamentada. Bom, agora o 44, que traz os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade. Primeiro deles, pena não deve ser superior a 4 anos. Então não tem nada de igual aqui, é só superior. E o crime não deve ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, aqui é importante, de crime culposo, qualquer que seja a pena. Então, cuidado, se for crime culposo, pouco importa a pena. Pode ser 6 anos de reclusão. Não existe nenhum crime culposo com essa pena. Só se for homicídio culposo. Não, nem homicídio culposo. Então, eu não me recordo de nenhuma pena maior de 4 anos. Se o réu não for reincidente em crime doloso. Então, se for em crime culposo, pode. Cuidado aqui com essa questão que envolve o crime culposo. Por último, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias indiquem que a substituição seja suficiente.
mais uma vez aqui, as circunstâncias judiciais do 59 repercutindo em uma questão importante, que é a substituição da pena. Se as circunstâncias judiciais são negativas, o sujeito, então, não tem direito à substituição. Condenação igual ou inferior a 1 ano, substituição é feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, é uma ou outra. Se for superior, não tem igual de novo aqui, atende-se para esse ponto, porque isso cai muito em prova objetiva, a pena pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos, que é o mais comum. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Essas duas são as mais clássicas. Se for reincidente, o juiz pode aplicar a substituição, desde que em face de condenação anterior a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Esses pontos são os mais relevantes para resolver a questão. Agora vamos voltar lá. Bom, diante do caso narrado, deve o juiz aplicar na sentença condenatória somente pena de multa? Não, muito embora o 147 permita ao juiz a aplicação da pena de multa, aqui o réu já é reincidente e tem circunstâncias judiciais negativas, então o juiz não pode aplicar a pena de multa isoladamente. Poderia, se fosse uma lesão, nesse caso uma lesão não, uma ameaça muito ínfima, né, e o réu fosse primário, não tivesse nenhuma circunstância judicial negativa. Pena de detenção em patamar superior ao mínimo legal, até que está certo, com a fixação do regime inicial fechado. Vejam, aqui tem um pega, né? Não se aplica a súmula 269, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Ocorre que se trata de pena de detenção, e a pena de detenção, o regime inicial não pode ser o regime fechado. Ou é semiaberto ou é aberto. Então o máximo é o semiaberto. Isso vai indicar a resposta da questão, que é a letra C. Cuidado com esses pegas, né? Porque pena de detenção só pode ser cumprida no máximo no semiaberto. Ah, professor, pode regredir para o fechado? Pode, mas aí é caso de regressão e não de fixação de regime inicial. Pena de detenção no mínimo legal combinado, já está errado, porque o sujeito é reincidente. Pena de detenção em patamar superior ao mínimo legal combinado, com fixação de semiaberto, está certo. E substituição da pena por uma restritiva de direitos e multa. Na verdade, eu mostrei a vocês que, além de ser reincidente, o sujeito também tem circunstâncias judiciais negativas. Então, 2 requisitos aí não estão cumpridos. Não é socialmente recomendável, não é permitido. Não preenche os requisitos legais do réu, né, para substituição da pena. Então, está errado. Letra correta é a C. Conseguimos explicar muita coisa aí a respeito de regime inicial de cumprimento da pena e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Bom, vamos passar para a próxima questão. Questão do TJ do Espírito Santo 2023. Ao proferir uma sentença condenatória em uma ação penal, o juiz vislumbra que o réu confessou em juízo a autoria do delito e que consta em suas folhas de antecedentes criminais 2 anotações, assinalando condenações anteriores definitivas, quer dizer, transitadas em julgado, à prática do crime, objeto do processo, cujas penas foram cumpridas 1 e 4 anos antes. Então, não passou o período depurador. Aliás, cumpriu, né? Não tem informação aqui de período depurador, respectivamente do cometimento do crime em julgamento. Diante da situação narrada, deverá o magistrado... Bom, vamos ver aqui as respostas. Deixa eu ver se... Depois eu faço os comentários. Atenuar a pena base na segunda fase da dosimetria da pena, fazendo prevalecer a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência. Vejam, primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase são as circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Terceira fase, causa de aumento e causa de diminuição de pena. Aqui, na verdade, está tratando da segunda fase, porque a reincidência é uma circunstância agravante. Vamos lá. Está dizendo aqui que tem que ser atenuada e também a confissão é uma circunstância atenuante. Então, tem uma agravante e uma atenuante. Que tem que ser atenuada a pena base na segunda fase da dosimetria, prevalecendo a atenuante da confissão. Está errado, né? Porque se fosse só uma agravante da reincidência e outra atenuante da confissão, é permitida a compensação. Ocorre que aqui são 2 condenações. Uma que a pena foi cumprida 1
e outra 4 anos antes do cometimento desse crime aqui. Então, a princípio aqui são duas, o sujeito é multireincidente. Quando ele é multireincidente, então existe já jurisprudência nesse sentido, o juiz ele deve fixar como preponderante, nesse caso, a reincidência e não a confissão espontânea. Então está errado. Manter a pena base na segunda fase, compensando integralmente. Se fosse uma com uma, tudo bem, mas não é. Agravar a pena base na segunda fase, fazendo prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Tá errado porque são duas, né? Então aqui, ó, tá falando que vai prevalecer a agravante da reincidência. Não, porque tem duas agravantes e uma atenuante que é a confissão. Então o que o juiz tem que fazer? Geralmente é feito. Ele compensa uma com a outra, agravante e atenuante, e depois ele vai só considerar a reincidência, que vai ser mais benéfica ao réu. Então, ó, é a letra D. Agravar a pena base na segunda fase dos meter da pena, fazendo prevalecer a agravante da reincidência e compensando a atenuante da confissão com uma das anotações criminais geradoras de reincidência. Vejam, só para ilustrar para vocês. Então, tem duas condenações: reincidência e reincidência. E uma atenuante, que é a confissão. O que o juiz faz? Isso daqui. Ele compensa uma com a outra e considera apenas a reincidência. Então vai prevalecer a agravante da reincidência. Mas tem que ter essa informação de que vai compensar as outras, né? Porque tem a confissão. Fixar. Ah, professor, se não tivesse a confissão, aí o juiz iria... A regra é 1/6. A agravante ela deve ser valorada em 1/6. O juiz, então, ia valorar, por exemplo, em 1/3. Acho que 1/3 é maior, né? A fração maior. Acho que sim. 6 por 3, 2. Matemática não é forte, né? Vocês devem ter percebido. Enfim, ele vai majorar com uma fração maior para que a pena fique maior. Se tiver apenas duas, por exemplo, duas reincidências, né? Não vai majorar apenas com 1/6. Fixar a pena base acima do mínimo legal, reconhecendo os maus antecedentes e, na fase seguinte da dosimetria, manter a pena, compensando integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na verdade, aqui são duas que servem para reincidência, então, nesse caso, o juiz tem que considerar elas, porque não se passou o período depurador da reincidência, aí serviria para maus antecedentes. Então, tá errado esse item. Então, o item correto aqui é o item D. Aí eu trouxe aqui algumas questões que envolvem esse tema que nós trabalhamos. O artigo 67 é que resolve o concurso de agravantes e atenuantes. A pena, então, tem que se aproximar do limite indicado pelas preponderantes. As preponderantes são os motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência. Então, tem uma escala, né? Vai preponderar reincidência, confissão, dentro desse contexto aí. Todas essas que são relacionadas à personalidade do agente, também é o motivo do crime. Depois vocês dêem uma olhada aquelas que devem ser valoradas mais. Essas são as preponderantes. As demais não são preponderantes. O que os tribunais superiores têm entendido é que as circunstâncias preponderantes, uma agravante e uma atenuante, pode anular uma e outra. Mas uma circunstância preponderante, ela pesa mais do que uma circunstância que não é preponderante. Por isso que elas não podem ser compensadas. Atentem-se para esse ponto. Lembrando que as preponderantes são os motivos determinantes do crime, personalidade do agente e a reincidência. Essas três aí que são as preponderantes. O tema 585 é muito importante. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com o agravante da reincidência, porque elas são preponderantes, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multireincidência, que é o caso aqui, deve ser reconhecida a preponderância da agravante, prevista no artigo 61, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Então, o tema
585 resolve essa questão. Quem tem conhecimento dele resolve facilmente a questão. No processo em que Alberto é réu, também do TJ do Espírito Santo, por crime de estupro, fato cometido em 17 de 5 de 2022, constam de sua folha de antecedentes criminais, devidamente esclarecida por certidões cartorárias, as seguintes anotações. Condenação transitada julgada 7 do 10 de 2013 por crime de violação de domicílio. Fato praticado em 2 de 7 de 2013, com pena de multa apenas cumprida em 2014. Então aqui já passou o período depurador, né? Condenação transitada em julgado, então essa não serve para reincidência. Em 14 de 2 de 2015 por crime de assédio sexual, fato ocorrido em 2013, pena de 1 ano e 2 meses de detenção cumprida. Na sentença condenatória, ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado, à luz das anotações criminais, deverá fixar a pena base acima do mínimo legal combinado ao crime em atenção aos antecedentes criminais. Está errado porque ele tem maus antecedentes, mas não vai fixar tão somente em relação a essa questão. 10 de 5 de 2017, 17 de 5 de 2002. Então, por causa de alguns dias aqui, ó, ele ainda é reincidente. Então, essa segunda aqui, ele é reincidente. Só para corrigir aqui, tá? No mínimo legal combinado ao crime, agora voltando aqui. E na fase seguinte, agravar a pena reconhecendo a reincidência. Então, não é no mínimo legal, né? Porque ele também tem maus antecedentes. Então, ele tem maus antecedentes e é reincidente. Então, ó, primeira fase, maus antecedentes. Segunda fase, reincidência. Então, aqui o juiz aumenta em 8º, aqui ele aumenta em 1/6. Acima do mínimo legal, em atenção aos antecedentes criminais, na fase seguinte, agravar a pena reconhecendo a reincidência. É a letra D. Aqui acho que eu não falei, né? Acima do mínimo legal, em atenção aos antecedentes, a conduta social. Está errado. Conduta social, isso já tem entendimento do STJ. Ela não pode ser valorada negativamente em razão, por exemplo, de condenações que sobrarem. Então, o sujeito é multi-reincidente. Tem lá, sei lá, 10 condenações transitadas de julgado. Então, o juiz não pode fixar a circunstância judicial da conduta social dizendo que ele é propenso à prática de crimes. Isso já foi rechaçado pelo STJ. Acima do mínimo legal, em atenção aos antecedentes criminais, personalidade e conduta social. Em relação à personalidade, pessoal, mesma coisa. Então, a STJ já fixou esse entendimento, que é majoritário, no sentido de que multireincidência não pode servir para maus antecedentes, conduta social e personalidade ao mesmo tempo. Aliás, personalidade e conduta social, condenações transitadas de julgado não servem para isso, para reconhecer negativamente essas circunstâncias. Então está errado. Letra D, então, é a resposta correta. E só para tratar da reincidência, ó, o sujeito é reincidente quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença aqui no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Aqui é o efeito depurador da reincidência. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre, e aqui está o interregno legal, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tem a data que o sujeito praticou o crime e não a data que o juiz vai dar a sentença, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. E informação muito importante, que também cai muito em prova objetiva. Não se consideram crimes militares próprios e políticos. O que são os crimes militares próprios? São aqueles que constam apenas no Código Penal Militar. Se é um crime que consta no Código Penal, mas também consta no Código Penal Militar, aí não se trata de crime militar próprio, é crime militar impróprio. E o legislador não vai considerar que não retirou a reincidência em relação aos crimes militares impróprios. Atenção para esse ponto. Então é isso, pessoal, né? Verifiquem aí, a reincidência também cai bastante em prova, lembrando que se o sujeito pratica uma contravenção penal e um crime, ele é primário. Porque o legislador esqueceu de colocar lá no artigo 7º
da Lei de Contravenções Penais, como também no 63, essa questão que envolve as contravenções penais. Então, contravenção penal mais crime, o sujeito é primário. Nas demais hipóteses, ele é reincidente. É isso aí, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil essa aula. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.